Olá pessoal, como é que vocês estão? Como é que está esse momento de quarentena de vocês? Está tudo tranquilo? Então vamos seguir aqui na nossa disciplina, segunda aula, né, sobre política, né? Eu vou recapitular um pouquinho o que a gente já viu, tá, sobre o conceito de Estado, e a gente vai analisar finalidade do Estado. São duas coisas distintas, tá? Que a gente tem que analisar quando a gente pensa em Estado, né? Estado, né, claro, bem compreendido como a função, Estado com E maiúsculo, né? É o território, a forma de gerenciamento de uma nação, né? O Brasil é um Estado, né? Estado nacional, enfim, né? Então é nesse sentido de Estado, né? Qual que é a finalidade? Qual que é o conceito de Estado? A gente já viu alguns conceitos, vocês lembram, né, que a gente acabou vendo o conceito de Estado para o Maquiavel, o conceito de Estado para o Norberto Bobbio e o conceito de Estado para o Max Weber, né? Que seria o elemento, que nem eu comentei naquela aula, é o elemento mínimo de definição do que pode ser considerado um Estado. Tá? E quando eu falo em elemento mínimo, é mínimo mesmo, tá? São a condição mínima, aqueles elementos mais gerais em relação a um Estado, porque eu posso dizer que ele é um Estado. Tanto é que a definição, por exemplo, desses três autores, a do Weber, é mais simples, né? O que é o Estado? O Estado, para ele, é aquele que detém um monopólio legítimo da força, né? E aí eu comentei, né, que é uma definição muito usada, inclusive até hoje, porque ela tem, como eu comentei na aula, ela tem dimensões muito específicas, ela traz com ela toda uma ideia de pacificação do Estado em conjunto, né? Uma ideia de eliminação da barbárie, né? São coisas que fazem parte do modo de desenvolvimento do Estado, né? Quando a gente pensa em Estado, né, pensa na organização do Estado, a gente tem que pensar para que ele existe, né? Que aí vai ser a finalidade do Estado, mas quando a gente vai conceituar um Estado, né, para aquilo que ele é de fato, né, e uma questão mais básica do que acaba vendo independente dos Estados é isso: quando um Estado se constitui, as pessoas abdicam do direito de agir individualmente para solucionar seus problemas, e ela lega isso ao Estado. Então, quando eu abdico dessa posição de eu fazer justiça com as próprias mãos e coloco essa função na mão do Estado, o Estado acaba criando instituições, acaba criando toda uma organização para que isso seja possível. Então, o Estado ele passa a ser um ator extremamente importante dentro do processo de pacificação daquela sociedade. Então, por exemplo, quando alguém comete um crime, ele é punido pelo Estado, não é um indivíduo que vai lá e prende a pessoa ou vai fazer justiça, né? A justiça é legada ao judiciário, né? Em todos os países é assim, né? O judiciário que vai exercer a justiça, né? E no Brasil não é diferente, né? Então a gente tem um judiciário que tem esse papel de fazer justiça. Não é o indivíduo que faz isso. Então, quando o indivíduo abdica de fazer isso, se constitui o Estado, né? E o Estado tem um monopólio da força. É só ele que pode usar de violência, né? É só ele que pode ir na casa de alguém e prender alguém. É só ele que pode algemar. É só ele que pode usar de elementos violentos. Porque quando se constrói um país e isso é respeitado, né, os indivíduos vivem mais seguros, porque se o monopólio da violência é exclusivo do Estado, isso é respeitado por aquela sociedade, eu não tenho violência. Entende? A violência na sociedade não existe. Países em que existe uma certa ordem social mais profunda, né, e, obviamente, níveis de desigualdade social mais baixos, né, a taxa de violência é muito menor, né, e isso permite com que não só a legitimidade, mas o exercício da violência fique restrito ao Estado, né, e fique restrito a pequenos grupos, né. Obviamente que embora seja
vamos pegar o contexto brasileiro, embora seja ilegal, né, um indivíduo usar de violência para conseguir seja lá o que for, isto ocorre com uma frequência assustadoramente alta, né? E aí exemplos de violência, né? A pessoa roubar uma carteira de alguém, uma pessoa agredir outra pessoa dentro do ambiente familiar, enfim, agressões em jogos de futebol, entende? Tudo isso é ilegal, né? A gente sabe disso, né? Agressões em espaço público, mesmo em espaço privado, elas são ilegais, né? Não existe legalidade para isso, né? A gente não pode sair agredindo, batendo nas pessoas, mas existe, né? Então, ao mesmo tempo que o Estado brasileiro evoca a dimensão de ter um monopólio da violência, ele não consegue exercer plenamente isso, né? Porque a violência extrapola o monopólio do Estado e ela se encontra no meio da sociedade. E a sociedade se utiliza de violência em uma série de contextos, né? Infelizmente, né, deprimentes, né? Por exemplo, que nem nos jogos de futebol mesmo, muito comum, né? Ter as torcidas organizadas brigando, né? Violência contra crianças, violência contra mulheres, assaltos, sequestros, enfim, tudo isso tipo são violências não legítimas, né? Porque o Estado ainda ele advoga, né, que ele tem que ter o monopólio da violência, mas que ao mesmo tempo que ele advoga, ele não consegue conter essa violência, enfim, por N questões, né, que não cabe a gente entrar em todas aqui, porque a gente teria que estudar outras coisas que são outros assuntos, né, que teria que estudar desigualdade, organização do capitalismo, organização do mercado financeiro e uma série de outras coisas, que é o assunto do próximo ano de vocês, que isso fica para o terceiro ano, tá? Esse é a gente está falando do conceito de Estado, né? Que a gente já viu, não vou falar muito porque a gente já viu isso, né? Vocês vejam as anotações acho que foi a última aula que a gente teve presencial. Quando a gente vai falar em função do Estado, aí a gente entra numa outra esfera, que não é um conceito, é para que serve o Estado, tá? Essa é a grande questão que tem que ficar de fundo. E pensar para que serve o Estado, qual que é a função do Estado, é extremamente importante para a gente pensar o que a gente quer da vida, né? Qual que é o fim do Estado? Algumas regras de ir e vir são constituídas, né, a partir do Estado, né, que às vezes atrapalham minha vida, às vezes me auxiliam, né? Eu não tenho gerência sobre obras públicas, eu não tenho gerência sobre a qualidade das estradas, eu não tenho gerência sobre um monte de coisas, né? Eu não tenho capacidade de gerir porque eu abdico desses direitos para o Estado fazer essa gestão, né? Beleza, então se eu abdico de direitos, né, o que seria de bom tom para o Estado? Né? Que ele voltasse para mim, né, me garantindo algumas coisas, ou pensando no bem-estar comum, né? É uma visão razoável, bastante republicana, né, de que o Estado, em certo sentido, ele está a serviço do povo, né? E enquanto instituição a serviço do povo, ele deve retornar ao povo, retornar aos cidadãos, aquilo que ele pode fazer de melhor, que seria justamente fazer obras, pensar no bem-estar, melhorar a qualidade de vida do povo. Então, se eu estou jogando dinheiro para o Estado deveria retornar esse dinheiro para mim, né, e para todas as outras pessoas, de forma a melhorar a vida das pessoas, né? Essa seria uma das funções do Estado, tá? Possíveis, né, de a gente se organizar. A outra lógica de funcionamento do Estado, de finalidade do Estado, está relacionada a uma tese contratualista, né, que eu já comentei com vocês, que vocês vão ver mais em história, em filosofia isso, né, que são as teses lá de filosofia, né, do Hobbes, do Locke, Rousseau, enfim, desses autores que se estudam em filosofia, né. Na filosofia, a gente vai estudar dentro dos contratualistas, tem a lógica de direito natural, né, que é um debate que existe dentro desses contratualistas. E uma das finalidades do Estado, uma das teses de finalidade do Estado é garantir os direitos individuais. E essa tese ela é muito baseada no Locke, né? Esses direitos individuais seriam
a liberdade, né, a propriedade e tantas outras coisas. Essa tese de finalidade do Estado, por exemplo, é uma tese muito forte dentro do cenário norte-americano, tá? A Constituição norte-americana, ela surge sobre a égide, né, sobre a égide, ela surge sobre ela surge através desse princípio de direito natural, tá? O direito natural, ele faz parte do modo de pensar os pais fundadores, né? Eles usam isso como princípio e imprimem isso dentro da Constituição norte-americana, tá? Então, essa tese de que o Estado ele deve garantir a propriedade, a liberdade e tudo mais, são teses do Locke, né, do John Locke, elas são muito presentes dentro do Estado norte-americano e é uma tese, é uma forma de organização do Estado. Vejam, essas teses de organização do Estado, essa finalidade do Estado, ela parece uma coisa muito teórica, mas elas têm um efeito prático muito grande, tá? Isso que a gente está estudando, tanto a função do Estado quanto a finalidade, o conceito de Estado quanto a finalidade de Estado, essas duas coisas, elas vão ser organizadas e instrumentalizadas para fazer as constituições dos países. E as constituições dos países dizem as regras de organização do país. Consecutivamente, isso influencia a minha vida de vocês e a vida de todo mundo que vive em qualquer país, porque a Constituição ela organiza e orienta todo o modo de funcionamento das leis daquele país. Quando a gente vai fazer uma lei nova no país, existe uma lei vai ser constituída lá no Legislativo, existe uma Comissão de Constituição e Justiça que o papel dela dentro da Câmara é ver a legalidade daquela lei frente à Constituição. Por isso que é Câmara de Constituição e Justiça. Entende? Quando uma lei vai ser alterada, uma lei vai ser construída, ela tem que passar por essa Câmara, que é para ver justamente se aquela lei ela está em conformidade com a Constituição. Ou seja, a Constituição é maior que a lei, muito maior que as leis. E essa Constituição, esses princípios de conceito de Estado e finalidade do Estado, elas fazem parte da Constituição. Consecutivamente, ela afeta a vida de todo mundo. Então, se as nossas leis têm uma forma ou outra, elas se portam de um jeito ou de outro, isso tem a ver com os princípios também que regem as leis. E esses princípios estão diretamente relacionados, né, ao conceito de Estado que está inscrito dentro da nossa Constituição e a finalidade do Estado que está inscrita na nossa Constituição. Por exemplo, a finalidade do Estado brasileiro existe, ela é mais daquele primeiro conceito, né? Que é uma finalidade de atender o povo. O Estado tem uma finalidade social, ele não tem uma finalidade só de garantir direitos individuais ou garantir preceitos naturais do ser humano, né? Não, o Estado tem uma função social, né? E isso é muito forte dentro da Constituição brasileira. A Constituição norte-americana, ele tem que garantir os direitos individuais, né? Os direitos naturais, liberdade, propriedade, enfim, esse tipo de coisa, igualdade, né? E existe ainda um terceiro conceito, terceira finalidade do Estado, que é uma finalidade crítica, tá? Que é uma finalidade aí mais ligada ao Karl Marx, né? A finalidade do Estado, segundo o Karl Marx, ela acaba não sendo impressa em nenhum Estado, né? Em nenhuma hoje não tem como fazer parte da Constituição de um Estado. Esse princípio ele é mais uma visão crítica, né? Que seria a ideia de que o Estado ele tem um papel, né, fundamental, histórico, de garantir benefícios a classes sociais específicas, né? O Estado ele é um representante de classe, e enquanto representante de uma classe que constitui aquele Estado, ele reproduz desigualdades sociais. Tá? Então, essa é uma concepção de Estado, de finalidade do Estado. A finalidade do Estado seria manter as desigualdades sociais, manter o status quo, né? Manter a ordem social que já está estabelecida. Essa seria a função geral do Estado. E a partir disso o Estado funciona. Tá? Então, teria essa visão. Ela é uma visão bastante crítica, né? Ela é uma visão que ela está inserida dentro da lógica de pensamento marxista, então ela envolve conceitos como luta de classes, né? Que, enfim, existem classes sociais que estão o tempo inteiro em conflito, né? Essas classes sociais, sempre vai ter uma classe social
no estrato superior da sociedade, que vai mandar naquela sociedade, vai ditar a forma de organização daquela sociedade. Em geral tem uma classe social intermediária, que é uma classe social que trabalha e tudo mais, e tem uma classe social que é a base da sociedade, que seriam os trabalhadores, né? As pessoas que realmente produzem na sociedade. Então são três classes, digamos, dentro da lógica do Marx, é uma classe que manda, né? Uma classe seria uma classe intermediária, uma classe média, que seriam as pessoas que usufruem dos recursos e distribuem aqueles recursos, e uma classe mais básica, que é a classe de produtores, né? Essas classes estão extremamente em conflitos, e a ordem política que se estabelece no Estado, em geral, ela sustenta e ela mantém essa classe superior sendo superior, ela mantém essa ordem social, né? Ela mantém com que essas classes existam e elas não exista muita mobilidade de uma para outra, né? Que elas se sustentem, que a sociedade se sustente mais ou menos dentro desse quadro, tá? Essa é uma visão crítica, né, marxista, e possível também, né? Essa visão marxista, ela traz uma dimensão crítica, uma dimensão reflexiva sobre o papel do Estado, porque as outras visões, né, elas tendem a legitimar e naturalizar a questão do Estado. Essa visão, ela desnaturaliza o Estado. Então não cabe necessariamente dizer qual que é melhor ou pior, né? Isso não, sobretudo para a gente que está estudando isso aqui, né? Mas é mais importante entender essas diferentes visões, entender a finalidade, para que elas existem, né? Qual é o objetivo delas, né? A primeira, de o Estado estar a serviço do povo, é essa ideia republicana, né? A segunda visão é do direito natural, é uma ideia de garantias de direitos naturais ao indivíduo. Então ela parte de uma ideia de natureza humana, de essência humana, né? E a outra é uma ideia de conflito, de organização social estática, de uma ordem, de uma lógica de ordem social perversa, né? De que a sociedade ela é perversa, ela mantém as desigualdades. Digamos, essa ordem social marxista, ela é uma ideia de que a sociedade é eminentemente perversa em sua forma de atuação, e essa perversidade passa pela forma de organização do Estado, né? São visões diferentes, que é importante estudar, é importante entender, é importante ver o seu papel, né? Para a gente ter uma concepção crítica dessas, até quando a gente vai criticar ou aderir, ter a noção do que está falando, né? Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima aula, e lavem as mãos, né? Fiquem em casa e se cuidem, e até a próxima. Um grande abraço.